Olá, amados, graça e paz. Oitava semana da vida no deserto, a nossa série de estudos, né, das terças-feiras. Feliz por estar com vocês, que o Senhor nosso Deus continue aplicando ao meu e ao seu coração os princípios da sua palavra e o desejo de crescermos na graça e no conhecimento da sua vontade. Nós, semana passada, iniciamos uma outra etapa sobre o estudo da vida no deserto, mostrando o tempo de purificação. Para isso, trouxemos o caminho de Deus e Isaías 55, 8, 9 aponta, a ideia clara de como discernir esse caminho. A palavra de Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. De maneira clara, a gente percebe, a necessidade de voltar a uma vida, de verdadeira unção. Porque, queiramos ou não, a gente consegue enxergar que muitas vidas que estão vivendo na dimensão do cristianismo estão totalmente distantes da vida cristã. O João Batista, no livro de Lucas 3, versículos 7 e 8, lembro semana passada, apontando para a religiosidade do povo de Deus ali em Israel, ele diz assim: olha, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, mude o coração de vocês. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão. Então, é complicado a gente olhar para determinados modelos de cristãos desses nossos dias, que estão vivendo aí de uma forma totalmente distorcida em relação à palavra de Deus, e não enxergar os motivos de escândalo para com a igreja do Senhor. Antes da pandemia, amados, quando a gente olha para a igreja, a gente percebe que as pessoas, não que os congressos não sejam edificantes, tá? Mas as pessoas gastavam tanto com congressos, com programas missionários, com programas de TV. Esses dias eu li um texto em que um determinado pastor que tem programas na televisão disse que estão querendo fechar a igreja dele. Só que a palavra de Deus diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contra a igreja, obviamente, de Cristo. Se a igreja for do homem, ela não vai perdurar, Mas se a igreja for a do Senhor, obviamente a gente vai enxergar aquilo que Cristo já validou. As portas do inferno não prevalecem. Então, a gente tem bilhões de reais gastos todos os anos, ou tinha, e ainda tem, na TV, com programas. A gente tem escola bíblica, tem centro de treinamento. E quando a gente examina de uma forma superficial, a gente percebe que todos nós somos treinados na doutrina bíblica e no ensino da palavra. Mas as igrejas, infelizmente, elas deixaram muitas pessoas secas e áridas. E essas pessoas continuam dessa mesma forma, precisando da verdadeira presença de Deus. Pecadores ouvem sermão domingo a domingo, sem nunca se converterem, sem nunca passar por uma mudança de vida. Por quê? Porque o pecado estava rolando solto nas igrejas, sem que a liderança, que em parte também está corrompida, nada fizesse para conter a enxurrada do mal. Por quê? O povo desconhece, infelizmente, o sentido do verdadeiro arrependimento. A palavra grega traduzida para arrependimento em Mateus 3,8 é metanoia, ou seja, mude a mente, a forma de pensar. Tem um sentido exatamente de mudança de mentalidade, de atitude em relação ao pecado e as causas, as consequências do pecado. E não apenas as consequências. A gente aprende a ficar nos lamentando sobre as consequências do pecado sem abandonar a natureza do pecado, ou a nossa velha natureza. Na realidade, muita gente não gosta do pecado pelo fato de que entristece a Deus, e sim porque as consequências acabam envergonhando a pessoa que comete o pecado. As pessoas não querem se expor. Então, a verdadeira unção profética, ela vai tratar com as intenções do nosso coração, e não em dar profecias individuais que satisfaçam o eu das pessoas. Infelizmente, nós vivemos dias complexos em que as pessoas ficam pasmas, desejosas,
por ouvirem profecias individuais. O profeta, amados, vê o coração da pessoa dentro do plano de Deus. O verdadeiro profeta, né? Ele conclama a pessoa a mudança, alertando sobre o juízo iminente, tá? Chegando a uma congregação, ele não precisa usar o velho chavão, assim diz o Senhor, né? E aí, na verdade, ele pode profetizar, né, durante toda a mensagem. A atmosfera da igreja muda, porque o profeta trata com o quê? Com os motivos do coração, levando as pessoas ao verdadeiro arrependimento. Sua mensagem vai anunciar uma nova e precisa direção às pessoas. E o resumo de sua mensagem, seja a igreja ou seja a uma pessoa individualmente, ela sempre tem que trazer esse fato. Volte-se para o Senhor. Há um novo mover de Deus sobre a terra. Infelizmente, muita gente estava indo, não sei se continuam indo, né, para a igreja em busca do que Deus ou do que o profeta fosse revelar a respeito da vida delas. Infelizmente, esse era um fato. Não sei como é que está hoje, tá? O ofício do profeta, amados, não está limitado a um culto em que as pessoas ficam em pé, recebem uma palavra profética, se bem que isso muitas vezes pode acontecer. Deus é Deus, né? Ele pode dar uma palavra de Deus a uma única pessoa, como, por exemplo, Ágabo falou ali em Atos capítulo 21, versículo 10 e 11, ao apóstolo Paulo. Naturalmente que essa não é a ênfase do seu ministério. Silas, o companheiro do apóstolo Paulo, era um profeta, conforme a gente vê em Atos 15, 32. A gente não vê Silas dizendo, indo de igreja em igreja, dizendo, olha, eu tenho uma palavra pessoal para você. Silas aparece exortando os irmãos a permanecerem fiéis no Senhor. Vá lá no texto, tá? E alguns, infelizmente, se intitulam profetas e saem por aí entregando a palavra do Senhor. São pessoas que nem sempre têm o coração reto para com Deus. E em alguns casos são auto-enviados, ou seja, eles mesmos sentem-se que Deus os está enviando, deixando os irmãos muitas vezes frustrados, desapontados, ansiosos, depressivos. Então as palavras que falam, né, vêm do próprio coração. E em alguns casos até de espíritos maus nas regiões celestiais. Podem até falar boas palavras, mas Deus não enviou essas pessoas a pregar, nem colocou as palavras na sua boca. Olha o que diz Jeremias 23, 21, 22 a respeito disso. Não mandei esses profetas. Todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Peso, né? Eis o que Deus diz a respeito das pessoas que enviam a si mesmas. Jeremias 23, 16. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Triste, irmãos. Então, no mesmo capítulo, né, no versículo 15 e 16, Deus diz que esses profetas auto-enviados, eles poluem a terra, tá? Podem ler, né? Jeremias 23, e por causa de suas profecias, o povo de Deus é desvalorizado. A gente vê aí o valor que as pessoas que ainda não foram alcançadas pela misericórdia de Deus, né, que ainda não foram convencidas do pecado, da justiça e do juízo, como elas estão olhando para a igreja, como elas estão vendo a igreja. Então, é importante eu e você a gente procurar ver a motivação por trás de cada ministério. Será que o povo está se voltando para Deus? Será que as pessoas estão ficando cada vez mais dependentes dos profetas e dos seus dons? É isso que a gente precisa entender, né? Será que realmente Deus está sendo o fator motivador dos profetas? Um dos subprodutos dessa onda profética, dessa geração, são pessoas correndo de um lado para o outro, buscando o quê? Eu estou buscando uma palavra de Deus. Eu fiz programa de rádio durante muito tempo e sempre, né, ligavam pedindo, eu queria uma palavra. A palavra, eu sempre dizia, olha, a palavra ela vai ser ministrada no final da programação, 15 minutos antes da programação, a gente vai iniciar a mensagem dessa noite. Mas as pessoas
ligavam as mesmas pessoas, outras vezes, em outros dias dos programas, sempre, eu queria uma palavra de Deus para mim. Eu queria uma palavra. Daqui a 15 minutos, 15 minutos antes do programa terminar, a gente vai trazer a mensagem do Senhor para a sua vida. Ouça, né? Então, essas pessoas que pedem essa palavra de Deus, elas têm um foco em quem? Em Deus, na igreja, em Jesus, no reino, no Espírito. Não, em si mesmas. Elas buscam envaidecer o eu. Em vez de se voltarem para o Senhor, abandonando os seus maus caminhos, elas buscam os profetas para terem alguma resposta de Deus. E Jesus, ele nos ensina claramente a reconhecer entre o falso e o verdadeiro profeta. Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. O verdadeiro fruto, amados, é quando as pessoas manifestam publicamente que mudaram de vida. A gente precisa desenvolver o dom de discernimento, a fim de perceber a diferença entre a verdadeira e a má motivação, bem como entre o verdadeiro e o falso profeta. Lembre-se de uma coisa: o propósito da restauração do ofício profético é exatamente preparar os corações para receber esse ministério e os dons ministeriais que estão contidos nele. Esses profetas são a voz do que clama no deserto, anunciando que é hora de preparar o caminho de santidade do Senhor. Eles não vão trazer uma palavra relacionada aos anseios do seu coração. Eles vão trazer uma palavra anunciando que é hora de você se preparar, transformar seu coração, passar por uma mudança de vida, porque o Senhor está prestes a vir para buscar a sua igreja. Reflita sobre isso. Amém? Que o Senhor nosso Deus aplique ao meu e ao seu coração essa mensagem, que você trabalhe. Coloque-se diante do Senhor, entregue-se ao Espírito Santo, desejando essa mudança de vida de forma clara, objetiva e transparente, para que o Espírito Santo contemple, né? E você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me para louvor da tua glória. Fiquem com Deus.